Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. A minha voz talvez não esteja tão boa, porque ontem foi mais uma daquelas noites, de Libertadores, uma noite de gala, vitória sensacional, espetacular e com direito a uma atuação digna, de seleção brasileira. Vocês sabem de quem, Igor Kamehameha Jesus, o nosso camisa 99, teve a sua melhor atuação com a camisa do Botafogo desde que chegou. Foi o nome do jogo, além do gol decisivo, de cabeça, a bola cruzada pelo Savarino, que também foi outro grande nome da partida. O nosso Sava, estávamos com saudade. E o Igor Jesus se antecipou ao goleirão chileno e marcou de cabeça, realmente valeu muito a pena estar lá, mas eu estou ansioso para sentar hoje com calma e assistir na televisão os lances na TV, curtir, saborear. Hoje é aquele dia, para quem puder, em plena quarta-feira, obviamente, dar aquela escapadinha, nem que seja no celular, curtir os melhores momentos pra gente. Hoje eu acordei daquele jeito, assim, sabe quando você acorda e fica, aconteceu isso mesmo? Aí você lembra tudo que aconteceu ontem à noite e abre aquele sorriso, da nossa classificação. Que loucura! E com toda a cara, da final da Libertadores do ano passado, com direito à expulsão do Jair dessa vez, não foi o Gregory. Aliás, o Gregory dessa vez, ele que foi incumbido ali de substituir o Jair, de ir para a zaga, e se saiu muito bem, deu conta do recado ali ao lado do Barbosa. Galera, vou botar aqui, me lembrei do mosaico, porque tá aqui a Maia, tá despenteada, e que lembrei do mosaico do fogão ontem, movimento Ninguém Ama Como a Gente, e o cachorro, ali o Anubis, o cão sagrado dos faraós do Egito, que, enfim, representou ali o guardião do engenho de dentro. Mais um belíssimo espetáculo, belo mosaico. Pessoal, a atmosfera ontem foi total de Libertadores. Eu vi algumas pessoas nas redes sociais reclamando da torcida do Botafogo não ter lotado o Newton Santos, Total ali, cerca de 34 mil ingressos, mais 2 mil e tantos de gratuidade, chegou a 36 mil presentes, E eu acho, de fato, quem não foi ali perdeu. O Botafogo até, na verdade, suspendeu por medida de segurança, a venda de ingressos ontem no comecinho da tarde, mas eu acho que a torcida chegou junto, Claro que muita gente ainda não abraçou o 2025 tal qual fez em 2024, Mais importante, vamos falar de algumas presenças ilustres lá no Newton, A primeira delas do Luiz Henrique, o nosso Pantera. Foi até curioso, porque tava eu e minha filha assistindo o jogo, e aí ela ficou tentando visualizar ali no camarote, A gente estava do outro lado, a gente estava na leste. Pô, será que eu consigo enxergar o Luiz Henrique e tal? E tinha outras pessoas também tentando fazer isso. E ela perguntou assim, será que o Luiz Henrique tá com a camisa do Botafogo, vestido de Botafogo e tal? E eu falei para ela, não, Bianca, não tem como, porque ele joga lá no Zenit e tal, ele veio assistir os ex-companheiros e tal, matar a saudade do Botafogo, mas não estaria com a roupa do Botafogo. Quebrei a cara. Quando eu cheguei em casa, depois do jogo, eu vi as imagens, porque simplesmente o Newton Santos não funciona internet, E aí o nosso Pantera foi ao estúdio da Botafogo TV, tava com a camisa Aura 90, a nova camisa ali, então ele tava paramentado. O Luiz Henrique é muito Botafogo e fez algumas postagens, deu algumas declarações falando do quanto que ele se sente em casa no Botafogo, que ele acha parece até que ele jogou a base no Botafogo, A gente sabe que na realidade ele jogou no Fluminense, mas ele se sente cria do Botafogo, tal carinho que ele recebe do torcedor alvinegro e dos funcionários do Botafogo, e claro, também dos seus ex-companheiros, Então parabenizou, grande vitória, fez o Kamehameha em homenagem ao Igor Jesus, Então essa foi a primeira grande presença ilustre
o Luiz Henrique, pé quente, né, assistiu à classificação do Botafogo. A outra presença ilustre foi do Carlo Ancelotti, né, novo técnico da seleção, acompanhado de seus auxiliares, o Francisco e o Simone, né, além do Tairo Arruda, enfim, também estava lá o que eu vi ali, o Rodrigo Caetano, né. E claro que depois do jogo, várias brincadeiras sendo feitas, várias gozações do tipo, ele vai demitir o Rodrigo Caetano e o Juan, que deram uma lista para ele, né, sem o nome do Igor Jesus. O Igor Jesus até entrou naquela pré-lista, né, maior, 50 nomes, junto com o Alex Telles, mas acabou não sendo convocado. E para o bem do Igor Jesus, né, principalmente, e claro, também do Botafogo, o Carlo Ancelotti presenciou realmente uma atuação de gala, né, do nosso centroavante. Fez de tudo, brigou sozinho, ainda mais considerando que o Botafogo estava sem o Jair, né, com um jogador a menos, puxava os contra-ataques, só faltou bater escanteio e cabecear, né? Realmente disparada a melhor atuação dele com a camisa do Botafogo. Eu estou até ansioso aqui para rever o jogo, né, assistir na televisão, né, o que eu vi ontem ao vivo, para justamente saborear essa grande atuação do Igor, que não foi só o Igor, né? O time todo do Botafogo se saiu muito bem. Talvez a única peça ali que destoou um pouco tenha sido o Cuiabano, às vezes atrapalhado em alguns lances, assim, afobado, nervoso, o que é normal num jogo desse, né? E pelo fato de que ele ainda está também se adaptando a uma nova posição em campo. Então, acho que dá pra gente perdoar, né? Parece também que ele não estava 100% fisicamente, né? Claro que o suficiente para entrar em campo. Então, o Botafogo teve realmente, os seus jogadores se desdobraram, foi até interessante. O Botafogo já estava muito melhor na partida até o lance da expulsão, né? Realmente um carrinho frontal bobo, né, do Jair. Jair, que aliás foi às redes sociais pedir desculpas ao torcedor, aos companheiros, enfim, falou do aprendizado, né, que foi essa expulsão, segundo ele, infantil, né, um erro infantil, que ele denominou. Mas o Botafogo, ele se reuniu aquele grupinho de jogadores, aí lembrou muito o 30 de novembro de 24, né, os jogadores se reunindo, o Paiva bancou, tal qual o Arthur Jorge fez lá em Buenos Aires, só deslocou o Gregory para a defesa ao lado do Barbosa, e o Botafogo seguiu o jogo. Até porque a gente sabe que o Paiva também não é muito afeito às substituições, né? Ele só foi mexer lá no segundo tempo, né? Entrou o Alain muito bem, enfim, foi mexendo as peças, entrou o Ponte no final, né? Foi dando ali uma outra cara para o time, até porque a exigência física é muito maior quando se joga com 10 em campo, né? E curioso também que ontem vi várias pessoas, né, com aquela camisa que a pessoa personaliza, né? Bota o número 10 nas costas e escreve campeão com, aí o número 10, né, em campo, né? E ontem se repetiu essa história incrível lá de Buenos Aires, dessa vez num jogo ainda da fase de grupos, mas tão importante, né? Não tão importante não, né? Mas fundamental para o Botafogo continuar sonhando com o bicampeonato. O Botafogo se junta a algumas equipes aí já classificadas, né? E já na segunda-feira ao meio-dia teremos o sorteio para conhecer o nosso próximo adversário. Não dá para escolher adversário, né? Equipes que já saíram em primeiro lugar e que vão para o pote 1, tá? O Botafogo vai estar no pote 2, terminou em segundo lugar. O Estudiantes fez o que a gente imaginava, passou pelo Carabobo 2-0. Então o Botafogo vai enfrentar algum desses primeiros lugares. Olha, por enquanto, tá? Possibilidades: River Plate, Estudiantes, sim, o Botafogo pode reencontrar pelo regulamento da Libertadores o Estudiantes que acabamos de enfrentar aqui no Grupo A, e duas equipes brasileiras que a gente enfrentou no passado, São Paulo e Palmeiras. Então, por enquanto, essas equipes já estão no pote 1. Outras equipes que podem entrar no pote 1, a Libertadores vai definir agora, hoje e amanhã, os últimos classificados, né? Penharol, que também enfrentamos ano passado. Racing, que seria muito legal também, né? A gente tem uma revanche contra eles
da Recopa Sul-Americana. No grupo dos brasileiros, Inter e Bahia, né? Inter e Bahia são candidatos, assim como o Atlético Nacional da Colômbia, né? Vélez Sarsfield, também acho que está no grupo do Racing, se não me engano. E depois no grupo que está o Flamengo, Central Córdoba, Flamengo e LDU, também possíveis primeiros lugares e possíveis adversários do Botafogo, né? Então, enfim, não dá para a gente pensar em nada. Primeiro esperar os classificados, né, em primeiro lugar, para a gente começar a fazer aquele exercício, né? Quem que você gostaria de enfrentar, mas não dá para escolher adversário. Foi assim ano passado, né? Inclusive, relembrando Arthur Jorge, né, que disse que enfrentar o Palmeiras, né? Caímos logo no sorteio com o Palmeiras, bom, mas eles também vão enfrentar o Botafogo. Então a gente vê um Botafogo dos últimos jogos, né? Enfim, muito fortalecido, né? Muito mais forte mentalmente. Renato Paiva aí passando de extremamente criticado, né? De fora Paiva a elogiado, né? E a gente tem que realmente criticar quando tem que se criticar e elogiar quando se tem que elogiar. Paiva foi bem ontem, né? Promoveu os retornos do Barbosa, do Savarino, né? Quem mais? Estou esquecendo aqui. Me lembra aqui embaixo. Ainda estou meio tonto de ontem, galera. Ainda estou meio tonto. Jogadores que estavam fora, né? E o Arthur, né? E o nosso bebê reborn Arthur. Então, os 3 jogadores que ficaram fora aí. O Arthur ficou menos tempo fora, né? E voltaram em alto nível. Barbosa em alto nível, Savarino nem se fala. Acho que Savarino ali e Igor Jesus fizeram uma dupla, né, destruidora. Tem um lance até no segundo tempo que o Savarino dá 2 chapeuzinhos, né, nos adversários. Agora nem lembro se foi no segundo tempo ou no primeiro tempo, dos chilenos. Falando em chilenos, né, a gente até comentou que ontem que a torcida chilena, diferente dos Pibes lá do Peñarol, se comportaram bem, né? Mas é claro que existem, às vezes, acontecimentos isolados, né? No pós-jogo teve um desses acontecimentos isolados. A polícia agiu bem, prendeu um cidadão que fez 2 atos. Primeiro, acho que filmaram ele mostrando os genitais e depois, em seguida, filmaram ele imitando um macaco, ato racista, aquela história desagradável, né? Mas que a gente tem que falar. E felizmente identificaram o torcedor, prenderam, já está lá no presídio de Benfica, vai responder por esses atos, né? E o cara tão doido, né? Enfim, criminoso, obviamente, que depois parece que ele também, antes de ser preso, bateu com a cabeça na parede 3 vezes, para forjar ali que tinha sido agredido, né? Então sangrou e tal, mas isso aí tudo foi devidamente visto, né? Para não confirmar essa possível tentativa aí de defesa do torcedor, né? Então, enfim, como eu disse, aparentemente um ato isolado de um cara aí que vai ter que responder agora pelos seus atos, né? Falando ainda do Carlo Ancelotti, né? Ele ganhou do Toira Arruda a camisa número 7, claro, com o seu nome, né? Ancelotti ou Ancelotti, como a mídia está preferindo chamar, né? Sem a pronúncia em italiano. E realmente ele deve ter ficado impressionado com o Botafogo, né? Com a atuação do Botafogo. Carlos, mas ele está acostumado a dirigir o Real Madrid nas grandes ligas da Europa. Mas foi uma atuação que, ao meu ver, misturou técnica, né? Acho que a tática até se perdeu muito com a expulsão e também muita garra, né? Muita fibra. O time jogar não foi igual na Libertadores, né? Que jogou a partida inteira, mas jogou, digamos que 1 tempo e meio, né? Com um jogador a menos e precisando do resultado, né? O Botafogo vai buscar o gol já com um jogador a menos. Então realmente não é toda hora que isso acontece, né? E o John Textor, inclusive, usou as suas redes sociais para falar, né? Elogiou, classificou como desempenho espetacular do Botafogo e no final brincou. A história se repete. Ok, não vamos ficar muito bons nisso de 10 contra 11, né? Brincou com a expulsão do Jair ainda aos 27 minutos, metadezinha ali do primeiro tempo, né? Pessoal,
sair rapidinho aqui da partida, apesar de que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, né, de como foi uma noite típica, né, de Libertadores, de fortes emoções, merecido, né, especialmente merecido. Acabou que o grupo terminou, Estudiantes, com 3 gols de saldo a mais que a gente, né, igualamos na pontuação, 12 pontos, foi isso? 12? E Laú ficou de fora com 10, né? E o Carabobo com 1 ponto apenas. O Estudiantes com esses 3 gols a mais de saldo, né? Que fez inclusive um 3-0 na própria Laú, acabou fazendo a diferença, mas não importa. O que importava ontem era o Botafogo carimbar a sua participação nas oitavas, e isso muda muito, tá? O planejamento do ano. Vamos deixar claro o seguinte, galera, estou me estendendo aqui, hoje é papo aqui, tete a tete aqui da gente. Aliás, quero agradecer ao pessoal que ontem, né, me reconheceu lá no Newton Santos, falou que acompanha, que segue o canal. Abraço para vocês, muito legal esse reconhecimento, né? Em meio a 36 mil torcedores, né, ver ali e tal, enfim, foi muito legal. Aliás, todo mundo que estava ali perto da gente, né, o pessoal nota 10, assim, a energia estava realmente diferenciada, foi muito legal mesmo, e inclusive a nossa emoção até no segundo gol, que acabou sendo anulado, né, foi também espetacular a comemoração. Mas enfim, e no final do jogo nem se fala, né. Mas eu estava falando o seguinte, eu já tinha dito ontem, né, o Botafogo ir agora para 2 partidas de Brasileiro, Santos no domingo e depois na quarta-feira o Ceará, viaja para o Super Mundial e retorna depois para Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Segunda-feira tem sorteio de Copa do Brasil e, como eu disse, da Liberta. Muda totalmente o astral, não apaga os erros do início do ano, deixar isso claro. Falei aqui do Textor, a gente não vai passar pano para o John Textor e para os erros de planejamento. O Botafogo poderia ter se classificado de uma forma muito mais fácil nesse grupo, convenhamos, né? Com respeito aos Estudiantes, com respeito à Universidade de Chile, era para o Botafogo ter terminado em primeiro se tivesse, né, feito uma programação melhor. Agora não dá para voltar no tempo, não dá para apagar. O que dava para ser feito foi feito, que era o Botafogo se classificar. Seria o fim do mundo o Botafogo ter sido eliminado ontem? Não seria, porque a gente sabe que o projeto da SAF ele é grandioso e o Botafogo vai oscilar, o Botafogo não vai ganhar tudo como ganhou ano passado, beleza. Mas o atual campeão da América ser eliminado na primeira fase seria, no mínimo, né, injusto com o próprio futebol, né? O Botafogo começou mal, né? Perdeu para a Laú, perdeu para o Estudiantes, ganhou com muita dificuldade do Carabobo no Newton Santos. O Botafogo fez um primeiro turno do grupo muito ruim, né? Depois ainda teve uma atuação ruim lá na Venezuela, ganhou ali no finalzinho com o gol do Cuiabano, né? E aí sim, o Botafogo teve 2 atuações como tinha que ser, contra Estudiantes no 3-2 e ontem contra a Laú, esse 1-0, né, que nos classificou. Imaginem só, por que veio 6 mil chilenos, sei lá, da Laú? Porque os caras jogavam por 2 resultados, vitória e empate, né? Então o Botafogo com 1 a menos ganhar dos caras tem que ser muito comemorado, né? E a gente entender esse momento do Botafogo. O que representa o Botafogo estar nas oitavas? Claro que podem vir reforços melhores. Vai vir Cristiano Ronaldo, vai vir Neymar, como se fala aí, né? Claro que o torcedor tem direito a sonhar, não? Mas assim, isso dá uma tranquilidade para o grupo, dá uma tranquilidade para o Renato Paiva. Renato Paiva, né? A gente lembra que naquela comemoração lá do gol do Arthur contra o Estudiantes, teve o dedo do meio, né? E aí ficou meio que, ele explicou a comissão técnica, fez uma brincadeira com a comissão técnica, mas muita gente achou que ele estava fazendo para a torcida, né? E ele ontem fez questão de deixar claro que não era para a torcida, pelo contrário, elogiou mais uma vez muito, né, os torcedores do Botafogo, né, os adeptos, né, e falou que o Botafogo, fez uma frase até bem emblemática, né? Falou que o Botafogo, na verdade, entrou nesse jogo de ontem com 12 em campo, contando com a torcida, e a partir da expulsão do Jair, né, a entrada que ele deu no Arangues,
o Botafogo aí sim passou a atuar com 11, né? Então fazendo essa brincadeira da torcida ter sido um jogador também, né? Então, e depois eu vi também imagens, né, rapidamente, ainda na internet, como eu falei, ainda não vi na televisão, mas assim, dele saindo de campo, né, pós-classificação, aplaudindo muito a torcida, vibrando. Então, acho que o Paiva agora realmente... Ele se recuperou na hora que tinha que se recuperar. A gente lembra aquele clássico com o Fluminense, ali estava bastante na corda bamba, né? E aí emendou bons resultados, né? Vitória contra o Fluminense, a goleada em cima do Internacional, um bom jogo contra o Flamengo, né? Enfim, o Botafogo foi se recuperando e mostrando o que não tinha mostrado até então na temporada, a vitória contra o Estudiantes e agora a vitória contra a Laú. Então o Paiva vai fortalecido, a gente percebe o grupo fortalecido, né? O grupo lutando pelos objetivos, né? Eu estou curioso para ver os bastidores. A gente sabe que na Libertadores, por direitos de imagens, não dá para ter aquela câmera no campo, né? Eles mostram só ali os segundinhos, né, da partida, o que é permitido, né, por contrato da Libertadores, né? Então mostra-se só momentos, às vezes até corta, né, os lances de gol, enfim. Mas a gente vai ver os bastidores, vai ver o Marlon Freitas na pré-eleição, vai ver, enfim. Então estou curioso para ver, porque realmente foi mais uma daquelas páginas, né? Posso estar exagerando, comenta aí embaixo se eu estou exagerando ou não, mas acho que foi uma dessas páginas aí desse Botafogo atual, né? Esse tempo de Botafogo, de muita entrega, de muita emoção, de muita garra, de simbiose total da torcida com o time. E esses caras que, né, a gente sabe que existe grandes chances do próprio Igor Jesus, do próprio Gregory, não continuarem no Botafogo, mas agora não é momento para isso. Eles vão estar no Mundial, vão disputar o Super Mundial. Pode ser que na janela lá de julho aconteça as propostas, mesmo, digamos que mesmo que não tivesse o interesse, a gente sabe que tem Nottingham Forest, o Arsenal, o Fulham interessados no Igor Jesus. Essa atuação de ontem numa Libertadores do Igor Jesus já faz aí mais uns 3 times pelo menos ficarem de olho nele, né? E incrivelmente tá fora da lista da seleção, né? Mas a brincadeira que eu ia contar era essa, né? Tipo, o Ancelotti vai já demitir o Juan e o Rodrigo Caetano. Como é que vocês não me indicam para ser convocado esse monstro Igor Jesus, né? Pessoal, para a gente fechar, o vídeo aqui já está com 22 minutos, mas eu sei que vocês gostam de saber das novidades, né, do mercado. O Botafogo, né, que já encaminhou com Abner, zagueiro do Juventude, um prospecto para Igor, né, 21 anos. Botafogo encaminhou a contratação do Caio Pantaleão, tá, lá do Krasnodar. Aí é uma situação diferente, um zagueiro de 29 anos, né? E o Caio Pantaleão, ele perdeu um pouco de espaço lá no Krasnodar, não está jogando como titular lá, então quer voltar ao Brasil, também muito bem encaminhada a negociação. Surgiu mais um nome ontem, tá? Alexander, volante, mais um cria da base do Fluminense, né? Que daqui a pouco, quem sabe, como diz o Luiz Henrique, vira cria do Botafogo, né? O Botafogo tem interesse no volante Alexander do Al Ahly da Arábia Saudita, né? Ele tem 21 anos, foi campeão da Libertadores com o tricolor das Laranjeiras e também é outro cara que não está muito adaptado ao futebol lá da Arábia e gostaria de voltar ao Brasil. Então o Botafogo tem interesse no jogador. Fechou? Não, faltou uma coisa. Mais 7 milhões de reais na conta. Faz o Pix, Comebol, pela classificação. Então é isso, galera. Uma ótima quarta-feira a todos, né? Hoje a gente vai curtir. Tem jogo da Libertadores hoje? Mais tarde a gente abre uma cerveja e assiste, curtindo o fogão nas oitavas. Tamo junto, aquele abraço. Deixe seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, tá dando mole, se inscreva no canal. E mais uma vez, obrigado pra galera que, né, me reconheceu ontem no Newton e deu aquele alô. Tamo junto, abraço, é tempo de fogão.